todas e todos que estão aqui. Muito, muito obrigado pela presença, né? A gente está dando início ao primeiro encontro de um projeto muito importante que a gente escreveu. Quando eu cheguei aqui, uma das minhas paixões pelo Marajó que me trouxe para cá foi a questão das histórias, né, das encantarias marajoaras, né? Então, eu tinha esse sonho, né, de estar fazendo as contações de histórias, de estar resgatando, de estar valorizando, né, para a gente não perder essas histórias e como gravar isso, né, para as outras gerações, né, que é tão gostoso, né, tão importante, né. Então a gente escreveu um projeto e ele foi aprovado, e esse projeto que está ajudando também a construir esses encontros, esse projeto. Então a gente ganhou um prêmio, né, um prêmio da Fundação Cultural do Estado do Pará, de incentivo à arte e à cultura, 2023, o edital número 12, 2022. Né? E esse projeto a gente vai fazer 4 podcasts, né? A gente vai estar gravando essas histórias, né? Com 4 contadores que a gente escolheu para estar colocando aí para o mundo, né? Quem quiser estar escutando, então vai estar escutando. E a gente vai fazer 4 encontros ao vivo para a comunidade, né? Para escutar e ver e sentir essas contadoras e contadores aqui da Ilha do Marajó, né? E hoje é o nosso primeiro encontro. E hoje a gente tem a honra de ter 2 contadoras. Então, assim, é um início muito lindo, com 2 professoras, né? Então, começando com as mulheres, né, essa honra, as mulheres aí guerreiras que estão nessa frente mesmo da educação, da contação de histórias. Então é muito importante e agradeço muito a presença de vocês. Então no projeto quem está assim à frente, né, eu, Ana Beatriz, né, professora Ailton Favacho, Bruno Apolônio, Manuela Paixão, né? Estamos juntos aí nessa construção. Então, agora a gente vai começar, então, escutando a dona Maria Aragão, que tem muita história. Ela já fez até a cotação, né, para o podcast. A gente vai escutar um pouquinho ela. Dona Maria Aragão contou várias histórias de vivências, né, dona Maria? Gente, boa tarde. Eu vou contar uma história para vocês. Não é diretamente assim. Para quem não vê ou não viu, é história. Para quem sente, para quem vê, para quem tem aquele contato, não é história, é verdade. Eu vou contar para vocês que eu, desde criança, nasci aqui dentro desse Pacoval e me criei aí. E teve contato com o pajé, desde eu criancinha. E hoje eu estou desse tamanho, já velha. Eu agradeço o pai do Cafuringa. Me tirou 3 vezes da porta da sepultura. E graças a Deus eu não sou doente. Sou magra assim, mas não sou doente. Eu, quando vim tomar uma injeção, eu tinha 19 anos. Quando me deu sarampo. Então, eu convivi nesse meio. E sempre vendo as pessoas trabalhando, cantando, e se for sentar para cantar música de pajé, passa a noite inteira cantando e ainda sobra música. Então eu acredito. Tem muita gente que não acredita, porque nem tudo é. Não é todo mundo que é pajé. Mas existe o pajé. Então, nós fomos num trabalho para a fazenda.
E quando terminou, nós arrumamos as coisas tudo para vir embora. Apanhamos o bote e viemos embora. Quando chegou numa certa parte, a pequena que vinha do meu lado disse que estava enxergando uma embarcação. Vinha muito longe, mas ela estava enxergando uma embarcação. Vinha com uma luz verde em cima, mas ele vinha muito longe, ela não sabia se vinha gente dentro. Aí nós viemos embora. E daí, de vez em quando ela dizia que a embarcação vinha se aproximando, se aproximando. E a gente viemos embora, viemos embora. Quando nós chegamos, para encurtar, nós chegamos aqui do Paraíso para cá, ela enxergou melhor a embarcação. Ela disse que era um navio. O navio é branco, tudo branquinho, com a luz verde em cima, tudo iluminado. Mas ela não viu ninguém. Ela não estava enxergando ninguém. Aí, vamos embora, vem-me embora. Aí ela disse para o senhor que vinha no motor, né? Disse para ele que era para ele puxar a marcha. Era para a gente não passar, o navio não passar no nosso lado. Aí ele conseguiu puxar mais um pouco e nós viemos embora. Passamos aí do sossego, do meu sossego. Quando nós chegamos aqui no porto, que chamava que era do Porto do Cachimbo, e muita gente já não conhece mais como Porto do Cachimbo. E aí o senhor jogou a embarcação como quem vem para cá, para o Penante, a encostar para cá, para o lado do Penante, né? E o navio passou. Só que ninguém, o povo que estava dentro, o pessoal que estava dentro da embarcação, onde nós estávamos, ninguém viu. Só ela que enxergava. E se a gente está no meio do rio, nós tínhamos ido para o fundo. Nós só sentimos o banzeiro. Assim como se fosse uma embarcação grande, que vem com muita velocidade e traz muita água. E aquele banzeiro foi tão grande, nós fomos bem para a beira mesmo do rio, né? Encostar. E nós viemos embora, a embarcação passou. E ela dizendo que não viu ninguém. Só a luzinha e o navio correndo. Nós fomos encostar lá na exposição. E ela dizendo que estava enxergando o navio. Mas ninguém enxergou. As outras pessoas ninguém enxergou. Só ela que enxergava. Aí ela disse que até lá na exposição ela enxergava ele, até na boca de soro, como chamam, né? Ali, aí ela enxergava ele. Então essa é a história do navio encantado. Agora, da onde ele sai, não sei dizer para vocês. Sei que de lá da fazenda onde a gente estava, ele veio de mais longe ainda. Porque nós saímos como aqui e a embarcação vinha mais atrás, né? Então ele saiu de mais longe. E são muitas pessoas que veem esse navio. Tem outros relatos, outras histórias, né? Tem pessoas que também já viram. Mas eu não vi. Nós só sentimos o banzeiro. Foi 3 banzeiros, mas foi 3 banzeiros. Se pega a gente no meio do rio, nós temos que ir para o fundo mesmo. É essa a história para vocês. Mas, dona Maria, se você quiser contar mais uma história para a gente. Então tá bom, vamos chamar a dona Gilda, professora Gilda. Diz que quem conta história de dia cria rabo. Meu avô que dizia, depois conta uma história, quem conta história de dia cria rabo, tem que chegar à noite. Como disse a dona Maria, eu fui criada no interior, tá? E lá, os médicos da gente eram o pajé. Então,
eu creio, eu acredito sim na força do encantado. Eu tinha um irmão que ele não podia ir na beira do rio, que já vinha com dor de dente de lá. Era dor de dente, dor de cabeça. A minha irmã dava nele, dizia: mentiroso, eu estou dente estragado, tu não escova direito. Mas uma vez, ele brincando na beira do rio, a gente brincando lá, tem um igarapé bonito, e tinha um tralhotinho na beira do rio. E ele começou a jogar pedra no tralhotinho. E o tralhotinho ia lá, quando via nos pés dele, boiava. E ele jogava a pedra no tralhotinho. Aí a minha prima disse para ele: rapaz, não faz isso. Olha, esse tralhotinho, ele é encantado aqui no porto. E ele jogando pedra no tralhotinho. Realmente, olha, quando chegou em casa, foi febre, dor de cabeça, vômito e dor de dente. Aí levaram ele numa tia minha, que ela era pajé. Aí disse: rapaz, eu já estava te esperando aqui. Tu mexestes com uma coisa que não estava mexendo contigo. Aí disse: não estava assim, fala a verdade. Disse: eu joguei pedra no tralhotinho. Pois é, não faça mais isso, porque o tralhotinho não estava mexendo com você. E depois que a gente foi saber que realmente esse tralhotinho era encantado de lá do porto. Mas eu vou contar outra história para vocês aqui. Geralmente as pessoas, quando querem alcançar alguma graça, eles fazem promessa, né? E com encantado não é diferente, principalmente com o caboclo Boaventura, né? Geralmente as pessoas oferecem cachaça quando recebem uma graça. E eu tinha um tio lá em casa, do bairro Alto para lá, que ele já era aposentado do Ministério da Agricultura. E a minha tia queria ganhar uma aposentadoria. Toda vez que ela ia lá no INSS, esbarrava no meu tio. E ela ficava triste. Aí quando foi uma vez, teve um trabalho lá. Ele disse: hoje eu vou lá que eu vou conversar com Boaventura. Aí ela disse assim: tu vais? Ele disse: vou. Aí chegou lá, estava tendo trabalho. Aí chega uma entidade, sobe, chega outro, sobe, e chegou o Boaventura. Aí o Boaventura defumou lá o doente, passou o remédio, ele levantou o braço, disse que queria falar com ele. Ele disse: fale, meu branco, o que é que você quer? Ele disse para ele: olha, é o seguinte, a minha esposa quer se aposentar e ela não consegue. Ele disse: mas ela vai conseguir. Dentro de 30 dias, ela vai conseguir a aposentadoria dela. Ele disse: será? Olha, se ela conseguir essa aposentadoria, eu vou lhe dar 5 garrafas de cachaça. A Boaventura disse: tá. Aí, quando foi, ele chegou na casa dela, disse, o nome da minha tia era Estelina. Estelina, olha, acorda. Amanhã tu vai para Belém. Ela disse: como eu vou para Belém? Vai para Belém, que o Boaventura disse, para te meter teus documentos, que dentro de 30 dias tua aposentadoria está chegando. Aí tá. Se levantaram de madrugada, se arrumaram e foram para Belém. Chegou lá em Belém, ela estava com os documentos dela todos, coitada, aqui, aí vinha. Falou: vou colocar esses mesmo. Chegou lá, foi direto no INSS, foi muito rápido. Ela meteu lá os documentos, e a moça disse para ela: olha, espere que dentro de 30 dias sua carta está chegando. Ela olhou para ele e disse: olha, Boaventura é poderoso. Ele disse: ele é poderoso mesmo. Tá. Realmente, com 20 dias, a carta dela já chegou e com uma grana boa. Aí disse: tá. Aí receberam, quando chegou a carta, ela foi receber o dinheiro, ela separou o dinheiro e disse para ele: olha, Vera Cruz, tu vais pagar a cachaça do Boaventura. Ele foi, comprou 5 garrafas de cachaça e colocou lá assim no mato, onde o Boaventura ia pegar. Mas o meu tio, ele era meio mão fechada. Todo dia ele ia lá olhar. Aí as garrafas estavam lá. Todo dia, mas que dias que esse Boaventura não vem pegar essa cachaça dele? Chegou um tio meu de Belém. Vera Cruz, vai beber uma? Ele pegou e disse para ele assim: rapaz, eu não tenho
dinheiro, mas eu sei onde tem uma cachaça bacana aí. Foi lá, pegou uma garrafa, beberam. Aí já estava o cancara cheia, foram lá pegar as 5, beberam todas as 5. Então a casa do meu tio era de altos e baixos. Ele cedo, ele descia com a minha tia, ela fazia as coisas todas embaixo, almoçava, quando dava assim umas 5h30, eles subiam. Quando foi um dia, ele estava sentado assim. Ele disse: Estelino, disse: que foi? Olha, passou um vulto aqui atrás de mim. Aí ela disse: que vulto já, rapaz? Bora subir, Estelino. Ele era medroso. Bora subir, Estelina. Disse: não, ainda não está na hora, não. Bora logo jantar, bora subir. Aí subiram. Quando foi no outro dia, de novo aquele vulto. E disse: ego, isso não está bacana. Ela se lembrou, ela disse assim: Vera Cruz, tu não foste mexer na garrafa das cachaças do Boaventura? Não. Vê o que tu estás fazendo, rapaz. Aí tá. Quando foi no outro dia, eles subiram cedo, antes das 4, eles já estavam subidos. Quando eles foram à noite, então tem aqueles poços boca aberta lá. Eles só viram assim, parece que dentro do poço tinha um cavalo. Aquele cavalo patinava dentro do poço, aí ele ficou com medo, ela escutou. Ela disse assim: tu sabes o que é isso, Vera Cruz? É o Boaventura e ele vai tombar a nossa casa. Não, Estelina, não, ele não vai tombar, ele não vai tombar. Amanhã cedo, Vera Cruz, tu vai pegar o dinheiro e vai comprar as 5 garrafas do Boaventura. Aí tá, quando foi no outro dia cedo, ele foi o primeiro que estava na porta da taberna lá. Comprou as 5 garrafas de cachaça e colocou lá. Aí teve um trabalho. Ele estava lá na casa, o pajé mandou, ele baixou no pajé e mandou chamar ele lá. Sabe aquele senhor, assim, do trabalho, explicou tudinho assim: eu quero que vocês vão buscar ele agora para mim. Eles foram buscar. O meu tio veio, quando chegou lá, ele disse: olha, Branco, nunca mais você brinca. Eu deixei aquilo lá porque eu sabia que o Senhor me deu, mas o Senhor não me deu de coração, que o Senhor ia buscar. Você não queria a bênção, sua mulher não se aposentou? Não faça mais isso. Porque o Boaventura, ele é assim, ele é bom, mas ele é vingativo. Tá? Eu tenho outra história que eu vou contar para vocês. Quando de casa tem um igapó. É um igapó. Esse é bem curtinho. Tem um igapó. Lá nesse igapó, é justamente quando a gente passa por um lugar chamado Bacabal, a gente passa por esse igapó. A água bate mais ou menos assim na perna da gente. E lá eu cheguei a ver. Tem um peixe chamado, não sei se vocês já viram um peixe chamado jacundá. Ele é um peixinho pretinhozinho assim. Uns chamam de pau de negro, outros é jacundá, outros tem um outro nome que chamam para ele. Aí, esse jacundá, uma vez um pessoal foi... Então, para passar também para o cemitério lá, passa por este igapó. Se uma pessoa fosse passar e ele estivesse na direção por onde as pessoas passassem, ninguém passava, até que ele resolvesse sair de lá. Ele ficava lá, bem nadando paradinho. Quando foi uma vez, teve um enterro, o pessoal saiu, quando a pessoa foi chegando perto, ele estava justamente lá naquele lugar. Era um senhor que ele era pajé. Ele tinha morrido e era o enterro dele. Eu acho que ele estava esperando essa passagem, pois ele ficou assim uns 10 minutos. O pessoal disse: será que esse cara não vai sair daí agora? Pois ele ficou lá. Depois ele se movimentou um pouquinho e o cortejo passou. Sabe? Então são situações assim que a gente tem que respeitar. Tem que respeitar o encantado. Eu acredito realmente que eles existem porque são várias situações que às vezes a pessoa está muito doente, vai assim num pajé, eles chegam, né? Faz aquele ritual, às vezes a pessoa sai doente, mas quando sai de lá, sai bonzinho, com as bênçãos do encantado. E é isso. Ainda tem mais, o repertório é grande. Eu vou contar, essa daqui, ela é legal, essa daqui.
Essa daqui. Depois eu vou deixar outra lá para casa de negro, que tem bastante ainda aqui. Eu conheci um senhor, que ele morava aqui numa fazenda do Dr. Rodolfo, o seu Mário. E o seu Mário, ele tinha muitos netos. E os meninos tomavam banho na beira do rio. Sabe como é criança quando está tomando banho? Faz muita zoada mesmo. Quando foi um dia, ele amanheceu dizendo para... O seu Mário amanheceu dizendo para a esposa dele: Regina, se eu fosse hoje nas mangueiras, eu ia jogar na cobra. Ela disse: por quê, Mário? Porque eu sonhei essa noite que saiu uma moça daqui dentro desse rio aí, dizendo que estava enjoada de viver aí. Ela não queria mais morar aí, estava cansada, era muita zoada na cabeça dela que ela não queria mais morar aí. De repente, aquela moça se transformava numa cobra e voltava para o rio. Aí ela disse: ainda vem tu com as tuas histórias. Fui, eu sonhei. Quando passou uns 3 dias, apareceu um rapaz lá, nessa fazenda. E seu Mário, bora pescar? Aí ele disse assim mesmo: bora. Aí fomos preparar a rede, arrumaram na canoa e desceram o igarapé para colocar a rede para fazer uma tapagem. Tá. Quando chegou, deixaram a rede lá. Quando chegou a noite, o rapaz começou a falar que estava enjoado de viver ali, que não queria mais morar lá, porque era muita zoada. Aí a mulher dele disse: Mário, acorda, que o nome do rapaz era Paulo José. O Paulo José está falando mais besteira, igual aquilo que tu falaste naquele dia. Aí ele foi para lá. E Paulo José, o que é? Ele disse: não sei o que, eu estou cansado de viver aqui, que eu não quero mais viver aqui. Aí na fazenda tem aquele fogareirinho que coloca incenso para defumar. Aí pegou, ela colocou o incenso, defumou o rapaz, defumou ele. E seu Mário, o que foi? Ele disse: não, rapaz, nada, só estou defumando aqui, que tem muita carapanã. Não falou nada para ele. Ele acordou como se nada tivesse acontecido. Tá. Quando deu umas 5 horas da manhã, ele disse: seu Mário, bora tirar a rede. Aí o seu Mário disse: calma aí, rapaz, calma. Peraí que a gente já vai. Deixa eu pegar aqui a lanterna. Não, o sol já vem raiando. Aí o seu Mário olhou assim na fazenda. O sol aparece cedo, porque é só campo. Aí a filha dele também se acordou e veio de lá. Quando o seu Mário viu, ele pulou a janela. Quando ele pulou a janela, ele pulou atrás, saiu correndo atrás dele. E a menina veio correndo atrás. Era o seu Mário correndo atrás do rapaz e a filha dele correndo atrás, que ele correu direto para a beira do rio. Que quando a menina olhou para fora assim, ela viu aquela coisa enorme, sabe? Tinha uns dentes, ela disse que semelhante assim uns galhos. Enorme, aquilo bem alto, que dava para ver na sombra do sol nascendo assim. Ela correu e disse: pai, olhe para fora. Quando ele olhou, ela estava bem próxima assim à beira. Ele conseguiu colocar o dedo na presilha da bermuda do rapaz e puxou e segurou ele, sabe? Que quando ela viu, Dona Maria, foi só aquele igual o banzeiro, a maresia forte, aquela coisa desceu com tudo profundo e levantou assim aquele banzeiro. Então o pessoal diz que aquela é uma cobra que existe lá, que ela é encantada. Então já estava na época dela se desencantar, porque são 1000 anos de encantamento. Quando chega esses 1000 anos, eles procuram uma forma de se desencantar. Então o pessoal acha que ela se apaixonou pelo rapaz. Ou então, ou ela pegava ele para ela, ou ele de alguma forma iria desencantá-la. Sabe? Lá no Barro Alto tem um igarapé. Vou contar essa outra história para vocês lá. Vou contar 2 de lá para vocês. Uma foi comigo. Então lá tem um igarapé gostoso que a gente toma muito banho lá. Foi comigo mesmo. Era só eu e a coisa que eu vou contar para vocês agora. Não tinha testemunha para dizer que a pessoa, eu digo assim mesmo: mas essa Gilda já inventa história. Mas se você me perguntar 1000 vezes, eu conto a mesma história sem aumentar um ponto e uma vírgula. Eu cheguei lá para tomar banho na maré, era umas 3:30 da tarde. Eu chamei a minha prima: Ana, bora tomar um banho? Aí ela disse: espera aí que eu vou preparar as lamparinas, porque antes era lamparina. Lamparina é um recipiente que é igual uma bailarina. É uma lamparina, tem um corpinho de bailarina que as pessoas colocam querosene com pavio para iluminar à noite.
Não tinha energia nessa época para lá. Espera aí que eu vou preparar as lamparinas, e depois eu já venho contigo. Aí lá tinha uma mangueira bonita, que ela te fazia uma raiz bem assim fora, que era igual uma bacia. Aí eu fiquei sentada lá, balançando os pés na água assim. E quando eu vi, levantou uma maresia assim, bem próximo assim de mim. Aí eu fiquei olhando. Eu disse, que será já isso? Aí com os pezinhos, parei os pés. Fiquei assim com a perna esticada e o pé dentro da água. Que quando eu vi, veio aquele peixe enorme assim, bem barrigudão assim, sabe? Mas não era um barrigudo, era meio chato. Ele passou por cima dos meus pés e dobrou assim, assim. Aquela coisa linda, era um peixe preto com umas pintas amarelas. Aí passou por cima dos meus pés assim, aí foi embora. Eu fiquei olhando, não fiquei com medo. Aí eu continuei com os pés dentro da água. Aí quando eu vi lá, veio ele de novo. Veio de novo, quando chegou assim, passou por cima dos meus pés de novo, só apareceu o lombo dele com aquela barbatana tão bonita assim. Passou, quando chegou assim um pouquinho longe, ele levantou a cauda e fez assim para mim. Eu acho que era um tucunaré, porque ele tinha na ponta do rabo, tinha igual aquele olho. O tucunaré tem na ponta do rabo tipo aquele olho, sabe? Quando ela chegou e disse, Ana, tu nem sabe, olha. Ele dizia, se ele tivesse que fazer maldade comigo, pro tamanho que eu tinha mais ou menos uns 7 ou 8 anos por aí, ele conseguia me arrastar, porque ele tinha uma cabeça bem grande. Se ele quisesse morder os meus pés, ele puxava. Aí eu peguei, contei, aí meu avô, ele acreditava nessa história de encantado. Só que não foi ele que me contou essa história. Quem já contou essa história para mim já foi a minha mãe, porque meu avô não gostava de falar. Mas ele acreditou quando eu disse que lá naquele porto tem justamente tucunaré encantado. Eu tinha uma tia, quando ela era moça, menina, ela não podia ir no igarapé lá. Quando ela chegava na beira do igarapé, ela chegava gritando lá, que o homem de cara listrada estava olhando para ela. Pai, o homem de cara listrada está olhando para mim, pai. Aí o meu avô um dia ficou bravo. Mas que história é essa de homem olhando para minha filha? Eu não quero saber dessas histórias aqui. Foi lá dentro, pegou um rifle, deu 3 tiros dentro d'água. Eu não quero saber dessas coisas aqui. Pode acabar com essas histórias aqui. Aí minha tia ficou moça, veio estudar para cá, para Soura, estudou, se formou. Aí quando foi ver, ela voltou para lá. Quando ela voltou, que ela chegou na beira do rio, lá estava o homem de cara listrado olhando para ela. Para ele deixar de olhar para ela, aí, eu acho que vocês conhecem o xi. É uma frutinha. Tem uma semente dura, que é difícil para serrar. Aí o meu avô serrou em cruz. Ele tinha aquelas serras. Ele serrou em cruz e enterrou todinho na beira do igarapé. Aí o bicho parou de olhar para minha tia. Eu acho que ele estava querendo se apaixonar por ela. Meu medo encantado de se apaixonar por mim. Olha, Ana, que tu está fazendo. Tá. Dona Gida, podia contar mais uma aí da... Tá. Olha, presta atenção uma coisa. Quando a gente, por exemplo, assim, as pessoas que gostam de pegar caranguejo, caramujo, uma vez aconteceu comigo de novo. A minha tia, às vezes, assim, estava pegando comida lá, porque lá é um lugar muito bom, mas, assim, em termos de comida, era difícil. Às vezes, a gente tinha dinheiro e não tinha o que comprar para comer. Galinha, se a mamãe criasse cobra e jacuraru e raposa, e eu pegar lá na beira da casa. Aí, às vezes, assim, estava pegando, a minha tia convidava a gente para pegar caramujinho no mangal. Aí ela dizia para a gente, olha, o caramujo é assim, é 1, é 2, a gente pega um aqui, pega outro ali. Se vocês verem imensidade de caramujo, vocês não vão. Porque pode ter cobra ou bicho. Bicho é o encantado, que pode estar chamando vocês, tá? Aí ela separava a gente. Olha, um grupo vai para cá, outro grupo vai para cá, depois a gente se encontra aqui. Aí fica eu e uma prima minha. Tá, a gente já tá. Nossa sorte, que a nossa vasilha já estava quase cheia. E quando a gente olhou assim para a beira assim do mangal,
Olha, estava assim de caramujo. A gente juntava assim com o braço e enchia na panela. Aí eu disse, não. O nome dela é Carmen. Carmen, bora voltar, mana. Olha, isso aí não é certo, deixa isso para lá, bora voltar. A gente chegamos contando para minha tia, ela disse, vocês fizeram bem. Podia ser cobra que estava chamando vocês para pegar vocês ou bicho. Aí tá. Aí eu vou contar a história para vocês da Dona Flor. A Dona Flor, ela foi pegar caranguejo. Quando ela chegou no mangal, se separaram também. Quando chegou na hora de voltar para casa, cadê a Dona Flor? Espera, chama a Dona Flor e nada. Foram para casa todo mundo triste e volta, espera e chama a Dona Flor e nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, até que a Dona Flor, encontraram a Dona Flor jogada assim na beira de um barranco. Aí levaram ela para casa. A Dona Flor estava assim, ela não sabia, ela estava assim, tipo desnorteada. Aí tá. Quando chamaram uma senhora, a senhora benzeu, disse, olha, ela tá, o pessoal fala mundiada. Ela tá mundiada por Iara. Mas a gente chamava Iara, a gente chamava Oraia. O Iara, Oraia, Iara. Aí, né, tá. Até que a Dona Flor foi, e recuperou. Aí perguntaram, tia Flor, conte pra gente o que foi que aconteceu. Ela disse, olha, eu estava pegando caranguejo. Aí chegaram cinco mulheres muito bonitas, me convidaram para ir com elas. Aí eu disse que eu não ia, porque eu tinha que voltar. Não, vem com a gente. Aí levaram a gente, elas não levaram ela definitiva assim, tchubum, dentro d'água, não. Levaram ela por um caminho. Sei que quando ela se espantou, ela estava no reino delas. Só que os bancos da Iara eram cobras e jacarés gigantes. Só que elas avisaram para ela, olha, só tem uma coisa. A gente está te oferecendo os bancos, mas tu não tens que sentar. Porque se tu sentares, tu não vais voltar. Aí foram pegar um monte, aí a Dona Flor ficou em pé, de pés. Foram pegar um monte de frutas, comida e ofereceram para Dona Flor. E disseram para ela, a gente está te oferecendo, mas se tu comeres, tu não vais mais voltar para o reino dos humanos. Pois a Dona Flor passou 7 dias e 7 noites de pés e sem comer. Aí sim, quando completou os 7 dias, elas devolveram ela para o reino dos humanos. Ela contava essa história. Hoje em dia ela não vive mais entre nós, mas ela contou essa história. Ela disse, foi verídica, eu vivi e só Deus sabe o que eu passei. Só que elas não malinaram dela. A única coisa que elas disseram para ela, ou se tu sentares, tu não voltas, se tu comeres, tu não voltas também. Tá, gente? Ela foi pro fundo, né? Foi pro fundo, só que ela disse que ela não sabe na realidade que lugar era aquele, porque ela respirava normal. Eles levaram ela por um caminho, quando ela se espantou, ela estava naquele lugar, lá. Eu não cheguei a ver, mas lá para a banda de casa, tinha muita uraia. Às vezes à noite para lá não tinha batuque, não tinha festa, mas às vezes à noite a gente escutava assim aquelas batucadas, aquelas cantorias, né? Aí eu perguntava do meu avô, o que é isso? Ele disse, são as uraias, ele chamava Oraia. São as oraias que estão fazendo festa. Eu disse, é mesmo, vô? É, mas existe. Quando eles foram morar para lá para a banda de casa, caiu um coqueiro e o coqueiro ficava assim no meio do rio. Quando a maré enchia, o coqueiro subia. E o meu pai e os irmãos deles tomavam banho. Ficavam o dia inteiro tomando banho naquele coqueiro tombado. Pois quando chegava de noite, elas iam fazer a mesma coisa que eles faziam de dia, elas iam fazer de noite. Elas tomavam banho lá. Aí eu disse assim, tá vendo? Se vocês perturbavam ela de dia, e elas perturbavam vocês à noite. Outra vez o meu tio, ele chegou a ver. Meu tio está vivo, ele conta. Ele chegou 6 horas da tarde, estava para a roça. Aí ele disse para ele que estava com preguiça de puxar água para ele tomar banho, porque o poço tinha que puxar no balde. Aí ele disse para a mulher dele assim,
Ah, vou tomar banho ali no Igarapé, que tem água boa lá, eu vou tomar banho. Você vai tomar banho, preguiçoso, enche água, vai tomar banho com água da maré, não leva nem sabão. Ele disse, não, eu vou levar o sabão, mas vou tomar banho com água de Igarapé. Aí ele foi para lá, para o Igarapé. Quando ele chegou, para chegar na beira do Igarapé, que ele olhou, tinha uma lá. Cabelo dela era a coisa mais linda assim. Ela estava penteando o cabelo lá, tomando banho. Penteando o cabelo. Aí ele pegou de cego, uma hora, era quase 6 horas da tarde. Aí ele fez... Aí quando ele fez aquela tibum, caiu na água. Banda de casa, tem muita história de encantado. Tá bom, boa tarde para você. Muito. Vão lá na casa de negro que vocês vão ver lá, que vai ser legal. Lá que vai ter bastante. Então eu quero agradecer Dona Gilda e Dona Maria. São muitas histórias, né? A gente esteve com elas, escutou. Esse solo aqui, esse chão é de muitas encantarias, né? E muitas histórias daqui, né? De encantados específicos aqui de Soure, né? De Soure, Salvaterra. A senhora de Salvaterra. Vou contar uma história para vocês de um cava, que ele tinha mais galinha com os pintinhos. Quando foi um dia, apareceu um gavião lá. Ele pegou e disse, eu vou matar esse gavião. Ele preparou uma baladeira. Quando o gavião veio, ele deu uma balada no gavião. Só que não pegou. Tá. Ele foi prender os pintinhos. Quando foi à noite, ele dormiu, né? E sonhou. Quando ele sonhou, veio aquele soldado assim na direção dele, com aquela armadura, com aquelas asas, aquele soldado assim gigante, com aquele capacete, aquele bicão assim. Chegou perto dele e disse assim, tu querias me matar. Ele disse, se eu te matar? Sim, tu me balastes. Ele disse, não, eu balei um gavião que queria comer os meus pintinhos. Ele disse assim, se eu queria comer os teus pintinhos é porque eu estava com fome. Tu não sente fome? Sim, mas eu jamais vou comer o meu pintinho. Ele disse, se tu tiveste muita sorte de tu não me acertares. E se tu tivesse me acertado, tu ias ficar lá mesmo. Aí ele disse, a partir de hoje, pode gavião ficar voando por cima dos meus pintinhos, que eu jamais vou dar uma balada no gavião. Boa noite para vocês. Oh, que bom. Muito bom. Então, a gente quer agradecer, né, novamente a presença das senhoras contadoras e muito grata assim, por manter, né, as contações de histórias, né, que é muito, muito gostoso. E agradecer todo mundo que veio aqui, né, tirou esse tempinho para vir aqui para estar escutando essas senhoras. Quando eles estão muito agitados, sabe como é criança? Criança tem muita energia. Aí eu conto uma história, eles ficam calminhos. Né, Felipe? Felipe, meu aluno da minha escolinha de reforço, ele fez questão de ele quer ir lá na casa de negra. A senhora vai lá, professora? Vou. Vem lá, o paizinho dele trouxe ele. Que bom, Fernando, tá? Isso é cultura, isso é para a criança saber contar a história depois, porque as crianças não contam mais histórias. As crianças ficam no celular. Às vezes assim, eu gosto que meu filho diga, olha, mãe, a senhora sabe o que aconteceu isso? Olha, aconteceu isso assim, assim. É tão gostoso a gente ouvir uma criança falar. Só a voz da criança falando com a gente já é um ânimo. Então, quando eu sou professora de ciências, e geralmente a diretora de escola colocava para o primeiro horário, português e matemática. Aí deixa as outras para os outros horários. Geralmente, meu horário é depois da merenda. Então, quando as crianças vêm da merenda, eles vêm desmotivados, suados, não queriam saber de nada. Eu disse, tá. Só que eu procurava sempre conciliar o assunto do que eu ia trabalhar com uma história, para que também eles pudessem assimilar melhor o conteúdo, que só 40 minutos não ia dar tempo. Aí eu contava a história. Enquanto eles ficavam pensando na história, eu estava lá só na manha escrevendo. Mas já, professora, já pode copiar e tchau. Obrigado pela presença de todos e muito obrigada. Obrigada.
Então é isso. Então, novamente, né, agradecer toda a equipe, né, professor Ailton, Bruno Apolônio, Manuela Paixão, todo mundo que faz parte aí desse projeto. Então, para estar contando mais histórias, né, para estar valorizando também esses contadores e contadoras, né? E é isso. O chão que eu piso é iluminado. E no mundo místico, um grito, um tropel. A luz da lua reflete nos arreios do cavalo baio que cavalga.